Discussão única do projeto de lei do Executivo número 3/2020, regime de urgência. Autoriza a concessão temporária de auxílio complementar financeiro de caráter emergencial excepcional para a subsistência dos trabalhadores ambulantes cadastrados no município. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre esse projeto. Eu acho que a maior parte dos vereadores conseguiram explicar para a população realmente a importância desse isolamento. A gente tem visto muitas campanhas pedindo isolamento social para que as pessoas permaneçam em casa, para que a gente realmente, como o vereador Luiz Flávio citou aqui, Jacareí está entre os 20 municípios do estado de São Paulo que conseguiu manter a média de 60% de isolamento no último final de semana, e isso justifica a evolução da doença na nossa cidade. Então, a população de Jacareí, ainda que a gente tenha algumas nuances, as pessoas têm ido para a rua em alguns momentos específicos, mas ainda se torna extremamente necessário, como a única medida de prevenção eficaz é realmente isolamento social. Então, por conta disso, todas as emendas, todas as situações e todos os projetos que a gente vai votar aqui hoje estão direcionados a este olhar. As pessoas precisam ficar em casa, a economia está estabilizada, e também precisamos chamar a atenção que é um reflexo econômico no mundo, no país, mas também aqui em Jacareí, porque a arrecadação também vai ser menor por conta disso. A gente sabe que todos nós vamos sofrer uma questão econômica muito grave no município, tanto na arrecadação e também da população que está sem condição de trabalho. Mas o que justifica isso? Esse projeto ele vem justificando especificamente para os trabalhadores ambulantes, e as pessoas às vezes questionaram um pouco esse valor, que é um valor, são duas parcelas de R$ 154,00. Mas por que o valor desta parcela? Porque existe hoje a preocupação maior hoje da prefeitura, do prefeito em relação ao município de manter as famílias mais vulneráveis atendidas, e quem está no comércio ambulante direcionado, que vai sofrer esse impacto, é garantir a condição alimentar, como eu falei, o direito alimentar. Então, hoje a gente está falando de outras categorias que estão enquadradas em pobreza e extrema pobreza, mas estamos falando também dos trabalhadores ambulantes. Esse valor de 154, ele se justifica porque hoje as cestas básicas, dentro do levantamento, você tem cestas básicas que custam de R$ 80, R$ 90, e o máximo de teto de uma cesta básica que tenha vários alimentos, seja um pouco mais completa, ela custa hoje em média R$ 150. Então, por este motivo que o projeto vem com este valor de duas parcelas de 154, que dá 308. Por que se justifica, gente? É impossível a gente falar de um valor maior neste momento, dado, como eu falei anteriormente, a arrecadação municipal, mas também dentro do cadastro dessas pessoas, das pessoas que estão cadastradas dentro da prefeitura, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são 540 pessoas, trabalhadores ambulantes que estão cadastrados. Então, nós vamos propiciar, uma vez que a gente possa votar aqui, todos os vereadores possam votar nesse projeto de forma favorável, nós vamos beneficiar praticamente 540 pessoas, trabalhadores ambulantes da nossa cidade. Então, eu peço mais uma vez o apoio de vocês, a votação, para que a gente possa votar de forma unânime também esse projeto. Votamos já a isenção da conta de água, já vamos votar este também, temos mais um processo, então que tenhamos todos a clareza de que a gente tem um limite para poder propor as ações, e esse limite neste valor ele é justificável para manter essa condição alimentar, é único e exclusivamente para que a pessoa possa ter, é um voucher que ela vai receber para que ela possa de forma independente comprar o seu alimento. Então, eu peço mais uma vez a votação de vocês, entendendo sim, aproveitando o momento oportuno para pedir que Jacareí continue em casa,
Nós sabemos que, no decorrer do tempo, o decreto vem até dia 22 agora, de abril, mas a gente não sabe a evolução da doença. Como o próprio vereador comentou aqui, o Luiz Flávio também, a gente sabe da evolução da doença, a gente precisa ficar atento às condições de saúde, às questões técnicas e essa orientação técnica, mas hoje a nossa única medida, e graças a Deus, o Jacareí, a gente só teve hoje, até agora, 6 pessoas confirmadas e essas pessoas estão bem. Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, permanecendo em casa e nós, vereadores, votando projetos que possam atender minimamente essas condições. Tá bem? Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Quero também colaborar um pouco na discussão com relação a esse projeto e, na verdade, que a gente tem ouvido aí que o governo vai instituir um voucher, né? E eu quero dizer para você que está nos ouvindo que o voucher é o vale, né? Que a gente recebe. Então é um vale. O voucher do governo federal é o vale, é um benefício que você vai receber. E o que está proposto aqui nesse projeto é que esse benefício vai alcançar os trabalhadores ambulantes. Quem são esses? Aqueles cadastrados na prefeitura municipal e que desenvolvem a sua atividade de ambulante na nossa cidade, né? Eu quero mandar um abraço aqui para uma série deles que eu conheço, o Toniel, o João Cabana, que tem o seu espetinho, o Lauri, que vende coco ali no Parque Brasil, né? Então tem vários aí que a gente sabe que trabalham de ambulante e que depende dessa renda para poder custear a sua alimentação, custear o pagamento da tarifa de energia, da água, das suas despesas mais básicas. Então, nesse momento em que eles estão impedidos de exercer essa atividade de trabalho, a gente faz aqui hoje um projeto, a gente vai aprovar um projeto que vai garantir, né, um valor de R$ 308 para que eles possam aí. Também é importante dizer, vereadores, que os R$ 308 eles vão ser somados aos outros benefícios, né, que essas pessoas também têm direito, né? Tem o benefício assistencial do governo federal, eles vão receber o ambulante. Só que, vamos lá, surgiu uma dúvida aqui dos vereadores. Qual que é a dúvida, o vereador Juarez? Do governo federal? E do Estado, então, não vão ser alcançados por esse benefício? Não, aí a gente cria uma situação aqui de que a maioria dos trabalhadores tem direito aos R$ 600, né? São trabalhadores informais. Então, não teria. Então, eu quero propor aqui, né? Porque pela redação que eu entendi aqui, é só com relação. Porque senão nós estamos votando nada aqui, porque esses trabalhadores vão receber os R$ 600 do governo federal, né? Então, acho que é uma importante dúvida levantada pelo vereador Juarez, que nós precisamos esclarecer aqui, porque para mim estava claro que se somaria os demais benefícios, porque senão não tem sentido, né? Esse voucher é só para alimentação. Se a pessoa estiver contemplada em outros programas, ela não recebe. Olha, pela redação que está aqui, precisa clarificar então, né? Porque você não pode impedir a pessoa de receber o benefício do governo federal. E aí, se ela vai ter que optar, obviamente que ela vai optar pelo benefício do governo federal, né? O artigo 2º fala aqui, o voucher, o vale, será disponibilizado somente na impossibilidade da entrega da cesta básica em alimentos. E se o trabalhador ambulante não tiver sido beneficiado por outra medida econômica assistencial disponibilizada por qualquer dos entes federativos. Eu acho que aqui a gente vai votar uma coisa que não... Né, Flávio, posso explicar pois não. aqui?
Na verdade, assim, essa medida, ela foi... O que acontece hoje em dia? Nós temos realmente, de fato, muitas pessoas que são cadastradas, são 540, e a preocupação, realmente, é manter o subsídio alimentar. O projeto, ele é único e exclusivamente, não é um apoio financeiro. O projeto que está sendo proposto aqui não é um apoio, um subsídio financeiro para que a pessoa economicamente se mantenha, porque a gente sabe que vai ser frágil essa situação. O que nós estamos votando aqui hoje é essa condição de alimentação. Então, as pessoas que são contempladas, as pessoas que estão em outros programas, que vão ter outros benefícios, eles vão ter como manter o seu subsídio alimentar. Então, eles não receberiam isso agora, eles teriam que comprovar e não receberiam. Mas o que a gente precisa hoje? A gente precisa atender aquelas pessoas que não vão ser atendidas pelo governo federal, que não vão ter recursos, que às vezes não têm nem condições de documentação para comprovar essa situação, e nós estamos falando de alimento. Então, assim, entendi. Essa justificativa é porque, como a gente não tem um recurso total hoje, temos vários outros projetos, a gente precisa dividir o percentual, né? Então, se a pessoa já é atendida... Então, assim, eu quero aqui propor, né, você, Patrícia, como líder do governo, porque pelo menos que a gente tenha um alcance aqui, o valor do governo federal, que é de R$600, né? Porque se a pessoa não vai ser contemplada pelo benefício assistencial do governo, ou a gente suprime aqui que ela possa acumular esse benefício, ou que quero aqui até pedir, né, ver a possibilidade com o prefeito, já que não serão todos que vão precisar desse benefício, para que a gente equipare pelo menos a R$600. Né, porque estaríamos aí colocando essa pessoa no mesmo patamar daqueles que serão beneficiados pelo governo. Por isso, senhor presidente, eu encaminho aqui um pedido de suspensão aí da sessão pelo prazo aí de 5 minutos, até para que a gente possa consultar aí, através da líder do governo, o prefeito, né, para que possamos pelo menos equiparar R$600, que daria aí uma condição para essas pessoas terem uma boa alimentação, porque R$308 hoje, com todo respeito, né, a gente sabe que com essa crise, muitos aproveitam para aumentar o preço dos produtos alimentícios, e aumentou, né, em muitos casos aumentou. Então, acho que é uma possibilidade aqui para essa Câmara votar e equiparar com o governo federal. Então, eu quero encaminhar essa proposta aqui aos demais vereadores, para que possamos, então, verificar essa possibilidade, já que quem vai custear é o Poder Executivo, verificar se a gente consegue, ao menos aqui, aumentar para R$600, equiparar com o governo federal. Proposta de encaminhamento, senhor presidente. Coloco em votação a proposta do vereador Luiz Flávio para a suspensão da sessão por 5 minutos, 5 a 10 minutos. Isso só para ver uma consulta aí através da lei do governo. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Ok. Estamos suspendendo, então, a sessão por alguns minutos. Obrigado, senhor presidente. Estão presentes os vereadores Luiz Flávio, Arildo Batista, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Fernando da Ótica Original, Patrícia Juliane, doutor Rodrigo Salomão, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Valmir do Parque Meia Lua, Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira e Paulinho do Esporte. Estão todos presentes, senhor presidente. Só relembrando, estamos discutindo o projeto de lei do Executivo que autoriza a concessão temporária de auxílio complementar financeiro de caráter emergencial e excepcional para a subsistência dos trabalhadores ambulantes cadastrados no município. Autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto continua em discussão. Estendeu para todo mundo, né? Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Queria explicar um pouquinho do que se trata esse projeto.
Esse projeto do prefeito Isaías Santana traz um olhar social e necessário durante essa crise de pandemia do coronavírus, o Covid-19 no nosso município. Assim como tantos trabalhadores informais, desempregados, os MEIs, que são os microempresários individuais, que precisam de uma ajuda durante essa crise que estamos vivendo e que poderão solicitar os R$600 do governo federal, agora a nossa cidade fará um complemento, beneficiando essas pessoas com um voucher, que será um auxílio financeiro, seria um vale alimentação para os ambulantes da nossa cidade, para aqueles que estão devidamente cadastrados na Prefeitura de Jacareí. Sabemos que os ambulantes dependem das vendas diárias dos seus produtos, insumos, e parados há um mês praticamente, como estão comprando os alimentos? Nós nos perguntamos como essas pessoas, Paulinho, estão comprando os alimentos para suas casas, pagando sua conta de água, de luz. Sem sombra de dúvida, com esse auxílio financeiro virá na hora certa. O valor total do auxílio será de R$308, sendo pago até 2 vezes de R$150 nos meses de abril e maio. Esse valor é referente às 2 cestas básicas. E aí as pessoas sabem que às vezes vão no supermercado, Abner, e a gente vê cesta básica que custa R$80, mas nós pegamos a cesta mais cara, com mais produtos, para que a gente chegasse no valor aí de R$158, R$154 e pagos aí em 2 vezes. Isso é muito importante, a gente vê o desespero das pessoas e a gente precisa a gente sabe que muitos pais, mães de família estão com essa dificuldade de estar com essa parada, com esse confinamento que é necessário de botar a comida no prato, Patrícia, para os seus filhos, para os seus familiares. Então, isso nada mais que é que um auxílio alimentação, para que essas pessoas tenham como subsistir. E será feito da seguinte maneira: a gente sabe que a Prefeitura vem encontrando muita dificuldade para conseguir comprar essas cestas básicas. Os fornecedores não estão conseguindo entregar, até por toda a economia, por toda a distribuição, está travada por causa da pandemia. Então, ela será feita da seguinte forma: aquelas pessoas cadastradas, e aí quero cumprimentar o entendimento de todos os vereadores dessa casa. Acabamos de corrigir através de uma emenda, cumprimentar também o prefeito Isaías Santana, que também comungou da necessidade da gente estender para todos esse benefício. Mesmo para aqueles, Abner, que receberão já os R$600 do governo federal, também passarão a ter direito a esse voucher alimentação, que será pago da seguinte forma. Volto a frisar: daqueles cadastrados, eles receberão em 2 pagamentos em dinheiro, em 2 parcelas de R$150, caso a Prefeitura não consiga adquirir a cesta básica. Se a cesta básica, se a Prefeitura, como eu disse, que está enfrentando essa dificuldade de arrumar algum fornecedor para que a gente consiga comprar todas essas cestas básicas, que é um volume grande, assim, e nesse período de pandemia aí é difícil você encontrar um fornecedor que disponibilize isso de uma hora para outra, a gente pagará em dinheiro. Então, voltando, para não ficar, todas as pessoas, todos os ambulantes cadastrados receberão esse benefício da seguinte forma: ou, se a Prefeitura conseguir comprar a cesta básica, receberão 2 cestas básicas. Se não, receberão em 2 parcelas de R$150. Então, parabéns ao prefeito por cuidar desses R$154. Parabéns ao prefeito por cuidar, ter essa iniciativa de cuidar de quem mais precisa e que é mais vulnerável. E parabéns, Lucimar, para todos os vereadores dessa casa, nós, os 13 vereadores, que fizemos essa emenda para estender esse benefício a todos os ambulantes, mesmo para aqueles, Paulinho, que já foram contemplados pelo governo federal. Então, meu voto será favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente,
Eu quero falar daqui mesmo, e eu quero deixar aqui, diante desse projeto, que diz aqui do auxílio complementar temporário financeiro em caráter emergencial aos ambulantes cadastrados no município, que eu acredito que esses ambulantes, eles, se fosse para escolher, eles prefeririam o quê? Trabalhar do que receber 2 parcelas de R$150 ou 2 cestas básicas. Então, em linha com essa proposta que a administração está fazendo, eu quero colocar aqui também para contribuir alguns números, tá? Porque hoje o tema é o coronavírus, é o Covid-19, e colocar aqui também, só para que as pessoas tirem a sua conclusão, que no primeiro semestre de 2019, ocorreu 21.289 assassinatos. No ano de 2019, no ano inteiro de 2019, ocorreram 289 mil mortes por doenças cardiovasculares. Entre 2008 e 2016, foram 369 mil pessoas mortas no trânsito, nas ruas e nas rodovias. Isso é dado coletado do Conselho Federal de Medicina. Então perceba o seguinte, que a cada hora no Brasil, 20 pessoas dão entrada em hospitais da rede pública por conta do quê? De acidentes graves que ocorreram no transporte terrestre. Também é importante colocar o que? Uma grande epidemia que as pessoas acabam passando sem perceber, que é a epidemia do tabaco. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. E veja que o mundo não parou por isso. 8 milhões de pessoas morrem acometidas por conta do tabaco. A estatística é que 50% de quem fuma, por exemplo, morre. Então perceba o seguinte, que eu estou aqui sensibilizando a respeito do quê? Que nós deveríamos parar por outras coisas também. 200 mil pessoas morrem acometidas de câncer no Brasil, e cadê o atendimento? Nós sabemos aqui na cidade quanto que nós temos que correr para a gente conseguir um atendimento de pessoas que muitas das vezes estão no último estágio do câncer. 200 casos de tuberculose por dia no Brasil, é uma doença grave. Outra questão também que eu quero abordar, já fiz uma live com muita responsabilidade, a respeito do quê? A respeito da volta do funcionamento do comércio. Por que os bancos estão funcionando, as lotéricas, o supermercado, mercado municipal, que eu não sou contra o funcionamento também deles, não. Mas a questão é, então quer dizer que lá não pega vírus? Lá não tem a transmissão da doença? Ah, gente, para com isso, é uma hipocrisia. Esse é o meu posicionamento. E quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser concordar, discorda. Esse é o meu posicionamento. A maior pandemia que nós vamos viver nos próximos dias é o quê? É a pandemia do desemprego, é a pandemia da falta de comida na mesa das famílias. E isso pode gerar consequências muito, mas muito piores. Então, perceba o seguinte, que a humilhação que o chefe de família vai sofrer nos últimos dias vai ser terrível. Não só emocional, mas também na questão da falta de alimento na mesa da sua casa. Por esse motivo, eu sou favorável à abertura dos comércios. Eu estou aqui nessa casa, o único comerciante, eu tenho que falar a respeito do comércio. Nós temos que voltar a trabalhar, lógico que com responsabilidade. Não estou dizendo com a minha fala que nós não temos que cuidar e não temos que se prevenir contra a epidemia do Covid-19, de forma alguma. Mas também temos que ter ações com responsabilidade. A economia não pode ficar na forma que está. Então, eu quero dizer aqui o quê? Que os comerciantes já deram a sua contribuição.
Os comerciantes já respeitaram o isolamento e agora precisam voltar a trabalhar. De que forma? Seguindo as normativas da OMC, seguindo as normativas da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária no município. Coisas básicas como o quê? Uso de máscara, contenção de entrada de clientes no seu comércio. O cliente entrou, já oferece para ele o álcool em gel. O cliente entrou, mantenha a distância de 2 metros de distância do cliente. Não dá para ficar da forma que está. E volta a repetir, por que é que alguns comércios estão funcionando e outros não? Ah, não, são comércios que necessitam funcionar porque são de utilidade básica, é comida e outras coisas emergenciais. Então, eu acredito que o grupo de risco está ficando nas ruas. Por incrível que pareça, o grupo de risco, a grande maioria, está na rua. E aquele que pode trabalhar está trancado dentro de casa. Gente, que cúmulo, que absurdo que eu vi no Fantástico. Como é que pode uma pessoa fazer 19 quilômetros dentro de um apartamento? Exercício, correr 19 quilômetros dentro do apartamento. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que filme de terror é esse? Nós estamos em Jacareí, estamos tomando os devidos cuidados. Temos 6 casos, como já foi colocado. Nenhum desses casos está internado, enfim, está na sua casa, em isolamento. Espera aí. Então, eu acredito que agora eu também falo uma fala aqui, quero me direcionar ao gestor da cidade. O gestor da cidade, o prefeito da cidade, precisa ter pulso. Precisa, sim, conversar com os comerciantes e falar, gente, nós vamos abrir com responsabilidade. Vocês vão me ajudar e a carroça vai continuar. É assim que tem que ser. Então, esse é o meu posicionamento. Sou favorável, sim, à questão, só para finalizar, senhor presidente, das 2 parcelas de 150 aos ambulantes, mas eu acredito que se fosse consultar eles, o que eles querem é o quê? É ter o direito do ir e vir, voltarem a trabalhar com responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Boa tarde, mesa, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos assessores, né, de plantão. Primeiramente, referente ao projeto de lembrar dos ambulantes, né, a gente vê que o prefeito Isaías Santana ele está tomando todas as medidas possíveis e tem que, sim, pensar no orçamento, porque a gente não sabe como que vai ser. Questão de abril, nós estamos maio, junho, após Covid-19. E olhar para os ambulantes é importante porque nós sabemos que o ambulante ele depende de público e a maioria deles trabalham em local público, nas ruas, nas praças. Então, diante desse projeto, eu apresentei umas emendas aí para esclarecimento. Porque quando fala em cadastro com a prefeitura, hoje, quem tem que obrigatoriamente ter um cadastro da prefeitura? Aqueles que são fiscalizados pela postura, que tem lá um local onde vende alimentos, onde vende outros produtos também em local marcado. Então, nesse sentido de entender que a palavra ambulante ela pode ser mais expressiva, eu entendo que aqueles artesãos que estão há mais de 10 anos na Feira Livre no centro da cidade, que trabalham lá, muitos vivem daquela renda. Aqueles artesãos do município que têm uma participação nas feiras, nas praças que ocorrem em alguns bairros da cidade, até diminuiu esses locais por conta de falta de incentivo e até mesmo apoio, às vezes, da política pública local. Mas eles também, eu entendo que sejam também ambulantes, mas não passou a emenda aqui na casa, mas independente dos que estão cadastrados segundo o projeto 540, serão beneficiados aqui nesse projeto. É muito importante porque eles também ficaram sem poder trabalhar por conta da aglomeração.
E então a gente é favorável a esse projeto, sem dúvida nenhuma, vai favorecer. Mas a gente falamos aqui da postura do presidente, equivocadamente, ele liberou num decreto os cultos religiosos e isso favoreceu os comerciantes do município. Eu fui chamado para uma reunião com mais de 15 empreendedores, comerciantes da cidade, e a gente fez um ofício, número 36, e foi protocolado no gabinete do prefeito no dia 27 de março. E o que a gente entende? Os comerciantes, eles têm a clara urgência e emergência da situação referente ao Covid-19. Todos nós, eu acho que em todo lugar, é como a Coca-Cola, acho que todos os lugares já entenderam que tem que tomar cuidado com a sua higiene, que tem que lavar as mãos, que tem que fazer isolamento social. Só que a gente, mesmo estando no hall das cidades, que está conseguindo uma porcentagem maior de isolamento social, ainda a gente vai na rua, por exemplo, lá no Lúcio Malta, tem muita gente fora da cidade. Eu também tenho presenciado alguns comércios meia porta aberta para receber os pagamentos daqueles que não conseguem efetuar via eletrônico. E a maioria são os idosos, a maioria são pessoas que precisam. Então, nós fizemos um documento para o prefeito, para que ele pense numa forma de colaborar com os comerciantes, porque se as pessoas já estão saindo de casa, elas podem também usar o comércio que tem a clareza, tanto que no ofício a gente coloca que tem a consciência e a responsabilidade, coloca as medidas que sugere que o prefeito coloque num decreto para as precauções, as restrições que já vem sendo divulgado nas mídias pelo Ministério da Saúde e todos os órgãos da medicina. Então, é um ofício bem responsável que foi protocolado. Não tivemos nenhuma devolutiva ainda, mas a gente entende que essas pessoas que já saíram de casa, a gente quer acreditar que elas saíram por necessidade mesmo. Gente, a coisa é tão séria que eu estava vendo na televisão, mais de 12%, o Covid-19 já atingiu a população brasileira, mais de 12% do HN1 e N1. 7 vezes mais que a dengue. Então, a coisa é séria. E, às vezes, a gente vê no Facebook o pessoal fazendo comparativo. A realidade hoje social quanto ao Covid-19 é bem clara. É outro vírus, é um novo vírus. Então, nós temos que tomar necessidade. Só que a gente entende como ainda falta a conscientização de cada cidadão. Se está havendo movimentação no comércio, liberar conscientemente, porque a gente vê na cidade, muitos bares nos bairros estão funcionando, o pessoal senta para fumar narguilha, o pessoal senta para jogar bilhar. Então, ninguém senta para jogar bilhar, né? Porque joga em pé bilhar, né? Mas então a gente está vendo a aglomeração das pessoas, ainda não caiu a extrema necessidade. Mas nesse ofício, com esses 15 comerciantes, porque tinham na lista 60, mas a gente colocou 15 por conta das restrições da medicina, e são comerciantes que são comerciantes de muitos anos no município. Eles estão assumindo a responsabilidade, eles estão assumindo, inclusive, colaborar, de colocar o seu espaço à disposição, de fazer a divulgação, porque o cidadão tenha consciência, por que está fora de casa. Então, tem que se pensar numa forma de ser mais, de atender todo mundo, né? Porque a gente vê que os comerciantes não vão entrar nessa vulnerabilidade social, mas eles estão lá empenhados lá, investimentos para o município. Inclusive, se a gente olhar o orçamento público, o maior orçamento público que vem do ISS, é o que vem do que é gasto nos pontos comerciais do município. Então, assim, nós não estamos falando para liberar todo o comércio, mas tem que ter consciência, tem que ter restrições, assim como está sendo realizado pelos decretos. Vamos que pensar, né? Porque dia 22 estendeu mais ainda esse período de restrição e ainda não diminuiu essa linha de margem desse vírus. Então, como que a gente poderia sair? Esses comerciantes que fizeram a reunião no ofício
36, eles têm a plena consciência e fizeram ali sugestões para o gestor municipal. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho com relação a esse projeto também, que é um projeto bem bacana também, vem ajudar aí os camelôs 540, né, as pessoas aí que são cadastradas na prefeitura de Jacareí. Os ambulantes, na verdade, né? Chamei de camelô aqui porque é um outro apelido, né, que tem, mas os ambulantes. São 540 pessoas, 540 famílias que vão ser também beneficiadas. É um valor baixo, a gente sabe disso, diante da situação tão grave que as pessoas atravessam no nosso país, né? Mas é uma contribuição que o município está oferecendo dentro das suas condições. A gente sabe que a fatia maior do bolo de arrecadação dos impostos, isso fica com o governo federal. Em segundo lugar, com o governo do estado. O município, ele é sempre o mais pobre de todos. Então, ele ajuda, contribui dentro das suas condições. E esse é mais um projeto, né, que a gente está votando hoje aqui, que vem beneficiar 540 ambulantes, porque o município também tem que ajudar, sim, dentro das suas condições, como eu falei. Como é que a gente chega nos comerciantes, e aí os ambulantes são comerciantes, e diz para eles, olha, fiquem em casa nesse momento. Tá, eu vou ficar em casa, mas daí, como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar a conta de água? Então, tá aí, o município está ajudando, dizendo, fique em casa, mas eu vou te dar uma contribuição. Não é naquele volume que as pessoas esperam, né, receber, mas é uma contribuição que dá para comprar um alimento aí durante 2 meses, por exemplo. Uma contribuição de 2 parcelas de R$ 154. Esses R$ 154 ele vai poder ser somado também aqueles R$ 600 do governo federal, por exemplo. Então, mesmo os camelôs que receberam ou que vão receber os R$ 600 do governo federal, ele pode também receber esses R$ 308 em 2 parcelas, receber do município de Jacareí. Por isso que eu parabenizo aqui o prefeito Isaías Santana, que mandou esse projeto para esta casa, e sem dúvida, nós vereadores, aí eu posso falar que todos vamos aprovar esse projeto, sem dúvida, né? Porque não é fácil. Barriga vazia não para em pé, então a gente sabe. O camelô tem ali a sua família, os seus filhos, e precisa dar uma alimentação digna para eles, para a sua família. E é um momento muito difícil, como foi falado aqui por outros vereadores, os ambulantes, eles dependem do público para revender os seus produtos. E que público que nós temos na rua hoje, né? Infelizmente, eu tenho aí visto bastante pessoas idosas, né? Pessoas idosas ainda andando pela rua, e sendo um dos grupos que tem aí, né, grande chance de adquirir, de pegar, de contrair dessa doença, esse vírus. E por causa da sua fragilidade devido à idade, muitos deles não têm recuperação, né? Então, esse público não entendeu ainda, né, que deveriam se afastarem das ruas, o público que tem mais de 60 anos. E a gente percebe que tem uma multidão deles ainda andando pela rua. É complicado, mas a gente não pode empurrar eles para casa, né? Eles têm que ter a consciência de que estão arriscando a vida deles, e se contrair esse vírus, pode levar para a sua casa e aí contagiar também os seus familiares. Então, nesse momento, eu diria que as pessoas que têm mais de 60 anos, que fiquem em casa nesse momento, né? Então, a prefeitura, dentro das suas condições, está ajudando aqueles que mais precisam. Como foi o outro projeto que a gente votou agora há pouco,
da isenção da conta de água e de esgoto. Tem muitas pessoas que nos abordam também na rua e perguntam, mas e a conta de luz? A conta de luz, infelizmente, ela foge um pouco da responsabilidade do município. Não é o município. O município pode, sim, fazer o que fez com a conta de água e de esgoto, que é de responsabilidade do município, através do SAI, né? Mas a conta de luz foge um pouco. Aqui, no caso de Jacareí, é a EDP que é responsável por isso. E é lá acordado com o governo do Estado. Então, não tem nada a ver com o nosso município. O prefeito não pode fazer alguma coisa com relação à conta de luz, infelizmente. Mas já deixo aqui, de antemão, já adianto aqui, o meu voto favorável a esse projeto, que vem beneficiar aí 540 ambulantes que são cadastrados na Prefeitura de Jacareí. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todo que está assistindo em casa, que vai assistir de novo a CTV Câmara, que é a mais importante da nossa cidade e do Vale do Paraíba. Quero dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, que têm mais de 60 anos. Não vai pelos outros, vai por você. Fique em casa. Eu estou em casa desde quando começou proibiu o povo sair da casa aqui na nossa cidade de Jacareí. Chegando em casa, meu filho que vai atender. Pega meu cartão, entrega para a pessoa me ligar. Por que eu faço isso? Porque eu tenho problema de diabetes, eu tenho problema de pressão alta, eu tenho passado no médico. E aí, eu digo para vocês, por que eu vou arriscar atender o munícipe na minha casa se eu estou procurando ir para o cemitério, estou procurando a morte? Eu tenho assistido a Vanguarda, a Band Vale, a Record. Todos os médicos falam, não sai de casa. Estão tendo ajuda do governo federal, estão tendo ajuda de prefeitura, dos prefeitos, estão tendo ajuda do governo federal, do governo do estado de São Paulo, de senador, de vereador. Político não está esquecendo de vocês. Se os políticos esquecessem de vocês, era outra coisa, mas está destinando verba. Os empresários estão destinando verba para vocês não sair de casa. Os bancos estão destinando verba, Bradesco, Banco Itaú, todo destinando verba para não sair de casa, porque é perigoso você sair de casa. Digo para vocês estão tendo ajuda. O que não está tendo ajuda é aquela pessoa que não arrumou os documentos certos. O CPF está cassado. Está certo? Você tem que estar com o documento em dia. Agora, nós temos que escutar, nós, moradores de Jacareí, nós temos que ouvir os médicos que estudou aí mais de 10 anos e continua estudando para dar o exemplo para o povo. Agora, como é que eu posso chegar aqui na tribuna e dizer, vai para a rua? Eu não sou médico. Eu estou comprometendo um compromisso com vocês, compromisso errado. Errado. Eu não estudei para isto. Eu não sou médico. Agora, o médico que estudou, aí fez a medicina, fez faculdade, estudou para isto. Tem que entender as palavras do médico. Não é palavra, talvez, de um político
que ele quer subir na hora mais difícil do povo que está passando. Isto é muito difícil para nós. Você, a hora que você pegar essa doença, você não pode chegar na sua casa, os seus netos já não podem chegar. Você tem que isolar a casa de vocês, tem que sair das suas casas, ser isolado. Gente, coisa mais triste do mundo é quando você perde uma pessoa querida e não pode chegar perto daquela pessoa. Agora, quero deixar um recado aqui. Vocês, que os pais, as mães, que têm seus filhos, pede para ir no lugar de vocês. Quantas de vezes vocês saíram para ir no médico levar você pequenininho? Quantas de vezes fizemos hora extra para cuidar de vocês? Agora nós, 45 anos de Jacareí, viemos construir nessa cidade, jogar uma cidade na lama, igual queremos muita gente jogar. Não vamos fazer isso não. Vamos cuidar da saúde, vamos viver mais. Que nós, idosos, que construímos o Brasil. Não digo que o jovem está construindo o Brasil também, mas nós passamos por isso tudo. Nós viemos do interior. Aqui em Jacareí é muito pouca gente que nasceu em Jacareí, o resto tudo mais do interior. Que eu vim lá de Cristina, Minas Gerais. Muita gente veio do Paraná, no Nordeste, Paraná, Rio Grande do Sul. Tudo quanto é gente que está aqui, porque achou que a cidade de Jacareí acolheu para você morar, que é a melhor cidade do Vale do Paraíba. Se não tinha saído daqui, que você tem direito de ir e vir, você tem direito de morar onde que você quer. Mas não vamos nessa não, gente, não vamos nessa não. Hoje nós estamos aqui para defender a vida, defender a vida. Não vamos pensar que nós temos que ser na rua. Quem quer sair para a rua trabalhar, quem quer abrir comércio, quer abrir por dinheiro. Não está pensando na vida, está pensando aqui no dinheiro. Quero ver a hora de que você morrer, você vai colocar esse dinheiro no caixão e vai mandar lá para o cemitério. E aí é o seguinte, eu já acompanhei vários velórios e várias mortes. Hoje quem morre com essa doença é enrolado no plástico. Ninguém pode chegar perto. Isso é triste para a família. Não vamos nessa não. Nós que temos mais de 60 anos. Vamos ficar em casa. População da cidade de Jacareí vai passar isso aí. É uma cidade que tem poucos, 6 mortes nessa cidade. Confirmado, tem uma morte, o resto confirmado. Mas não vamos nessa não. Vamos cuidar da nossa vida. Peço, não sai de casa. Vamos cuidar que nós vamos vencer essa coronavírus na nossa cidade de Jacareí. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, os nobres vereadores, aquele que nos assiste. Hoje aqui a gente está votando em alguns projetos importantíssimos, né, que a gente está vivendo aí um momento difícil das nossas vidas. E eu acho que esse é o momento que a gente pede união. É um momento que é um momento ímpar para todo mundo. Eu acho que, na realidade, não só aqui em Jacareí, mas eu acho que no mundo inteiro, ninguém ainda tem uma solução por esse problema que a gente está enfrentando. E dizer ao mesmo tempo que esses são projetos importantes. A gente sabe que muitas vezes a gente queria contemplar todo mundo, mas que não é possível. Eu acho que o município consegue fazer, está se fazendo,
E a gente trabalhando muito. Eu queria aqui pegar um gancho do vereador Valmir. Eu acho que é importante, muitas vezes, as críticas, as oposições, muitas vezes, questionar, mas esse é um momento que eu acho que ninguém está se fazendo corpo mole. Eu acho que todos os políticos estão se trabalhando. Estão se trabalhando porque, na realidade, esse vírus é um vírus que veio justamente para acabar com a população do nosso país. E nós temos que ficar muito atento, porque eu costumo dizer que eu acho que cada macaco no seu galho. E se hoje o mundo inteiro está dizendo, os maiores cientistas desse país estão dizendo que a única maneira da gente conseguir coibir esse vírus é o isolamento social, eu acho que quem somos nós, enquanto político, para ir contra esse questionamento. Eu ainda quero acreditar na medicina do nosso país, do Brasil, que é muito avançado, enfim, de todo o mundo. E a Itália pagou o preço. E aí eu sei que as pessoas estão ansiosas para voltar a trabalhar, o comércio, a gente sabe a dificuldade, mas aí eu também me pergunto, hoje em Jacareí, 6 casos confirmados. Será que desde o começo, se não tivéssemos feito esse isolamento e todo mundo estivesse na rua, quantos casos a gente teria em Jacareí hoje? Vocês já se imaginaram, hoje em Jacareí, com 50 casos, essas pessoas estavam cobrando de nós enquanto político, porque ia chegar no UPA Dr. Telmo, na Santa Casa, não ia ter atendimento. Quantos entes queridos nesse momento que ia ter sido falecido aqui na nossa cidade? E essas pessoas iam estar cobrando de nós enquanto político na cidade. Porque, gente, o que está se discutindo aqui, e esse isolamento, é porque, infelizmente, o município, o Estado, não tem condições de atender todos se aumentar o número de infectados. E vocês estão vendo aí as fábricas estão se desdobrando. Pois não, vereador Fábio? Vereador Paulinho dos Condutores, o que você está falando é algo muito importante. E não é uma coisa que você, obviamente, está tirando da sua cabeça. Quem fez ao contrário, falou, não vamos fazer isolamento social, teve que parar por muito mais tempo. Vamos pegar aqui o exemplo da Itália e o exemplo também da França. Países que não fizeram isolamento social e que agora não é mais isolamento, é lockdown. Fica dentro de casa, não pode nem pôr o pé na rua. Então a sua fala ela não é destoada de nada, mas está condizente com os países que não tomaram as medidas eficazes. Se nós não tivéssemos tido tomado, certamente o caminho do vírus é como é no mundo inteiro. O vírus é o mesmo em qualquer canto do mundo. Então eu quero parabenizar você pela fala. Exatamente, vereador. Eu acho que esse é o momento de maturidade, né, para que a gente possa coibir. Tem muitas pessoas que eu encontro na rua, vereador Arildo, e até mesmo entra no meu Face lá questionando, vereador, o senhor é a favor ou contra das eleições esse ano? Vai ter eleição? Ora, gente, eu queria dizer, eu não estou preocupado com a eleição. Nesse momento, eu estou preocupado em salvar a vida das pessoas. Eu acho que seria até deselegante da parte de qualquer candidato nesse momento falar e discutir em relação de eleição. Esse é um momento crucial onde nós temos que se unir. E a gente está vendo que o povo brasileiro é solidário. Né? A gente está vendo as junções dos empresários, dos trabalhadores. Eu acho que nesse processo todos vão se perder. Até os sindicatos que estão aí na luta estão se fazendo acordo porque estão vendo que a situação é uma situação de calamidade, é uma situação difícil, é uma situação onde a gente nunca achava que ia se deparar com ela e hoje, infelizmente, está essa situação aí. Então, eu acho que é um momento da gente deixar, muitas vezes, discutir política, discutir quem vai ficar, quem não vai, quem vai sair, cuidar da vida. E pedir, gente, um pedido especial aqui, eu converso com vários motoristas da JTU, da aviação, a gente sabe que o transporte está em horário reduzido, vários trabalhadores essa semana me procuraram, principalmente da rede de mercado, alguns horários aí, a gente já entrou em contato com a mobilidade urbana para adequar esses horários, porque os mercados estão voltando aí a trabalhar, mas pedir para os idosos. Né, muitos trabalhadores me procuram dizendo que está andando muito lotado à frente. Pedir para os idosos, gente, né, que estão aí no grau de risco, para que nesse momento, né, nessa semana principalmente, na outra, até o finzinho desse mês,
fique em casa, preserve a sua saúde, preserve a sua vida. A gente não quer que esses números aumentem aqui em Jacareí. Portanto, eu acho que sem problema nenhum, enquanto vereador, pedir aqui para as pessoas, se isole mesmo. A gente sabe que a situação não é fácil, né? Até o nosso governo aí, governo federal Bolsonaro, que infelizmente é aquilo que todo mundo fala, de boca fechada, está fazendo um bom trabalho, né? Está aí se doando. Eu acho que todo mundo já está conseguindo receber esse auxílio aí, para que a gente possa melhorar a situação do povo e da nossa cidade. E votando nesses projetos hoje aqui, eu tenho certeza, não é o ideal, mas é o razoável, que com certeza vai ajudar dezenas e dezenas de famílias aqui na nossa cidade de Jacareí. E a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar melhorando, para que nenhum pai de família, nenhuma família fique desamparado, para que a gente possa junto logo sair dessa situação. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação da emenda. Só temos uma, né? 2 emendas. Corrigindo em texto e uma nossa. Tá certo. Isso, essa aí. E a 4. Mas cadê aquela dos 600 que nós assinamos? Mas cadê ela? Não. Acabamos de assinar. Acabamos de assinar. Mas então cadê ela? Tá bom. Essa aqui. A justificativa. Então tá certo. Emenda número 1. Artigo 1º. A redação do atual artigo 4º passa a ser a seguinte: essa lei entra em vigor na data da sua publicação e convalida o decreto número 1005 de 25 de março de 2020. Autoria vereadora Patrícia Giuliani. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Próxima emenda. Emenda número 2 e 3 foram arquivadas. Emenda número 4. Artigo 1º. A redação do atual artigo 2º passa a ser a seguinte: artigo 2º. O voucher será disponibilizado somente na impossibilidade de entrega de cesta básica em alimentos. Em votação, emenda número 4. Os vereadores contrários levantem o braço. Emenda número 4 aprovada. Não temos mais emendas. Agora sim, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Um forte abraço a todos os ambulantes, todos os comerciantes da cidade. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, de fato, quando eu olhei o projeto, eu vi que não podia ser acumulado, levantamos essa questão, os vereadores aqui concordaram com a ideia, o prefeito também aprovou essa ideia levantada, e por isso agora sim
Havendo essa acumulação, eu vou votar favorável ao projeto. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Dar os parabéns para o prefeito da cidade, Isaías Santana. É um projeto que vai ajudar o pessoal mais carente da nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo, número 3/2020, autoriza a concessão temporária de auxílio complementar financeiro de caráter emergencial e excepcional para a subsistência dos trabalhadores ambulantes cadastrados no município. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.